Louvar a Deus, meus irmãos, porque é sempre bom quando nós vemos a casa do Senhor cheia, basicamente, está. E ainda está faltando bastante gente que costuma vir nos cultos de terça-feira e hoje não vieram, mas graças a Deus que os irmãos estão entendendo que o caminho é o ensino da palavra de Deus. Amém? Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz que o fruto do Espírito é. Eu já observei os irmãos na primeira terça-feira que falamos sobre isso, que quando Paulo ele marca e elenca o número, no versículo 19, das obras da carne, ele coloca no plural. As obras da carne são, ele diz que são obras, e ele diz que são, plural, mais de uma. Por quê, pastor? Porque que as obras da carne são, e o fruto do Espírito é. Mas, pastor, quando ele elenca, quando ele levanta, quando ele faz a lista, ele fala de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, por aí vai, domínio próprio ou temperança, conforme esteja na sua tradução. O que é que, por que, pastor? Ele faz uma lista de vários atributos, mas ele diz que é um fruto só. Expliquei aos irmãos que é como se fosse uma laranja, onde se tivesse alguns gomos, e estes gomos, eles são participantes de um único fruto. Mas, pastor, por que o fruto do Espírito é e não são? É porque a Bíblia diz que um só Espírito é quem efetua todas estas coisas. Porém, as obras da carne são vários espíritos trabalhando para a derrota e a morte do homem, da carne. Mas um só Espírito. E a Bíblia, ela é gramaticalmente correta. Ela é gramaticalmente correta. Todas as vezes que você lê na Bíblia, Espírito, com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus. Todas as vezes na Bíblia que você vê Espírito com o E minúsculo, se refere ao Espírito do homem. Pastor, eu quero identificar quando ele está falando do Espírito de Deus e do Espírito do homem. Observe o primeiro E, se ele for um minúsculo, refere ao seu Espírito, ao nosso Espírito. Se for E maiúsculo, é o Espírito de Deus. Amém? Até aqui tudo bem? Falamos sobre o amor, falamos sobre a alegria, falamos sobre a paz, falamos sobre a longanimidade e hoje falaremos sobre a benignidade. Pastor, eu tenho uma dúvida, porque aí eu vejo que tem benignidade e bondade. Pensei que era a mesma coisa. Quem pensou? Estou levantando a mão porque eu também pensei, irmão. Benignidade e bondade. Na língua grega, eles são sinônimos. No português, também é. E por que Paulo, quando ele escreve uma lista do fruto do Espírito, ele coloca benignidade e bondade? Ele não coloca apenas um dos dois. Concordemos nós, que se ele tivesse colocado apenas um, entenderíamos do que ele está querendo falar, sim ou não? Sim. Mas quando olhamos no sentido original da palavra, nós observamos que existe uma diferença entre as duas: benignidade e bondade.
o que é benignidade, do grego cheristotes, que vem a dizer que é uma bondade moral, integridade. A esta bondade moral, ela se refere ao ser, ao teu caráter de bondade, o teu caráter de ser um homem e uma mulher, uma pessoa que possui bondade. E pastor, e bondade? Nós entendemos aí que bondade é agatosume, que é literalmente a gentileza tem a ver com a ação. Quem está entendendo? Eu vou explicar melhor. Poucas mãos levantaram. Benignidade, caráter de ser uma pessoa boa. Benignidade tem a ver com aquilo que está dentro de você. Tem a ver com o seu caráter. Bondade tem a ver com a sua ação de executar bondade. Ficou mais claro? Ficou? Então vamos explicar melhor ainda. O antônimo, ou o contrário, de benignidade é o quê? O contrário de benignidade, alguém sabe? Malignidade. O contrário de benignidade é malignidade. E o de bondade, pastor? Maldade. E qual é a diferença? É que o homem maligno, isso está no seu caráter. A maldade está na ação do homem maligno. Quando o homem maligno executa algo mal, aí ele comete a maldade. Quando o homem benigno executa uma obra boa, ele age com bondade. Agora ficou claro? Amém? Então nós vamos aprender hoje o que não é benignidade. Primeiro ponto aí para quem está anotando é o que não é benignidade. Microfone, César. Romanos capítulo 1, versículo 29 e 32. Quem achar, levanta a mão que o César vai até você. E alguém abre já para mim, Gênesis 4, 23. Quem vai abrir Romanos 1, do 29 ao 32, levanta a mão. A irmã ali. A irmã Magda. Quem vai abrir Gênesis 4, 23? A irmã Soraya. Alguém já abre para mim também. Em 1 Samuel 25, 3. Quem vai abrir 1 Samuel? 1 Samuel 25, 3. Quem? Irani? Douglas? Um dos dois ali. E depois a outra pessoa já abre para mim. Em Lucas 6, 33. Quem vai abrir Lucas 6, 33? Irmão, culto de ensino é para você aprender a manusear a Bíblia. Tá? Aprender a manusear a Bíblia. Quem abriu? A irmã ali. A irmã Magna, pode ler. 29 ao 31? 29 ao 32. Estando cheio de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural,
vez sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as trazem, mas também consentem aos que a fazem. Meu Deus. Os irmãos perceberam essa listinha bonitinha aí? É uma lista querida, porque eles são cheios de iniquidade, cheios de maldade, cheios de malignidade. Irmão, e você notou algo aí no meio? Porque ele vem fazendo uma lista, aí você vai dizendo, essa pessoa é ruim, né, irmã Nete? Essa pessoa é ruim, né, presbítero Francisco? Esse cabo é ruim. Ele é mau, ele é maligno, ele é cheio de maldade, ele inventa mal. A Bíblia diz que ele inventa males. Ele não está satisfeito com os males que existem, ele ainda inventa mais. Mas o que eu quero observar aí é duas coisas nessa lista. Primeiro, filhos, quem é que é filho de alguém, olha para mim. Então todo mundo vai olhar, certo? Você não é Adão, você não é Eva, você é filho de alguém. Desobedientes a pais e mães. Numa lista tão terrível, Paulo faz questão de citar que a desobediência ao pai e à mãe é maligno. A insubordinação é maligna. Mas ele dá outro exemplo também. Eu não quero me ater a isso. Depois nós vamos falar sobre as obras da carne. Eu comecei logo pelo fruto do Espírito para acalmar o coração dos irmãos. Depois nós vamos falar das obras da carne. Mas eu quero citar só mais uma coisa. Infiéis nos contratos. Sabe o que é isso, irmão? Aquele que compra e não paga. Pastor, você vai mexer logo nisso? Vou, está escrito. Está ou não está, irmã? Está aí, eu estou inventando. Eu coloquei aí, eu escrevi na sua Bíblia. Está aí. Infiel no contrato. Então, irmão, se você compra e não paga, você é maligno. Você é infiel. Você não tem o fruto do Espírito. Pastor, está escrito, irmão. Aí ele diz, não só praticam, no versículo 32, mas eles dizem, e aceitam, concordam, se agradam dos que fazem. Pastor, mas eu não faço. Mas você anda, concorda, esquece ou finge que esqueceu, encobre, você também está incluído na lista. Você já estudou sobre Eli? Quem já estudou a história de Eli? Aquele sacerdote que morreu quase cego e caiu da cadeira para trás. Você sabe qual foi o pecado de Eli? Você sabe qual foi o pecado de Eli? Alguém sabe? Pecado de Eli? Exatamente. Ele não pecou em nenhum outro quesito. Ele não prostituiu dentro do templo, mas viu os filhos deles prostituírem e não disse nada, não corrigiu. Ele não meteu o garfo no sacrifício, mas viu os filhos fazerem, escutou a denúncia do povo e não corrigiu. Ei pai, ei mãe, você tem responsabilidade
de orientar o teu filho, e se ele pecar, ele tem uma responsabilidade com Deus, mas se você acobertar, você também tem uma culpa nisto. Eu lembro de um testemunho de um jovem que estava no corredor da morte, e algumas pessoas vieram para assistir a execução, e ele enxerga sua mãe no meio da multidão, e ele pede: eu quero dar um abraço, um último abraço em minha mãe. Ele é autorizado, lhe permitem dar o último abraço. Lhe permitem dar o último abraço na mãe. E ele vai. Quando ele abraça sua mãe, ele morde a orelha dela e arranca. Meu Deus, que crueldade. E quando perguntam para ele por que ele fez isso, ele disse: porque um dia eu roubei um carrinho de brinquedo de um coleguinha meu, levei para casa, minha mãe viu que eu havia roubado e não me corrigiu quando eu era criança. Se ela tivesse feito, talvez eu não estaria no corredor da morte hoje. Então, pai, então mãe, você tem uma responsabilidade para com os filhos, de corrigi-los, de não acobertá-los. Mas pastor, se eu fizer, ele vai zangar comigo. É melhor você ter um filho zangado com você, do que um filho no corredor da morte, porque você nunca o corrigiu. Da mesma forma é o pastor com suas ovelhas. Se você tem um pastor que só bate no teu ombro e diz: está certo, vai assim, está indo bem, e um dia você errou, você soube que errou, você teve consciência que errou, e o teu pastor não te corrigiu. Você tem responsabilidade no teu erro, mas ele também tem responsabilidade, pois ele acobertou o teu erro. Deus mata Eli, porque Eli acobertou o pecado dos filhos, e ele disse: Eli não terá descendência de sacerdote que sairá de ti. Deus lavou, varreu a existência de Eli e seus filhos e sua semente. Nunca mais teve sacerdote que veio de Eli. Olha o quanto é sério. Vamos seguindo. Alguém abriu aí em Gênesis 4, 23. Lameque é poderoso. Aí ele diz: ouça, mulheres de Lameque. Ele está se gabando aí, irmão. Lameque é um homem maligno. Ele diz: olha, eu matei um homem porque me feriu, e matei um jovem, um adolescente, uma criança, porque me pisou. Irmão, você sabe o que é isso? É alguém, uma criança, passou e pisou no pé dele, e ele matou, porque pisou no pé dele. Você está entendendo o nível de malignidade deste homem? Você está entendendo o nível de maldade deste homem? Ele matou uma pessoa só porque pisou em seu pé. Aí você está julgando Lameque, mas direto você faz isso. Pastor, não faço não, faz. Você é amigo de alguém, você gosta de alguém,
enquanto esse alguém está te dizendo sim. Eu quero fazer isso, vamos. Me empresta isso, está aqui. Faz isso por mim, já fiz. Aí no dia que a pessoa diz não, aí você diz, agora eu vou matar na unha. Aí você deixa de falar com a pessoa, começa a difamar a pessoa, se afasta da pessoa, porque um dia ele e ela te disse não. Isso é ser maligno. Você perdoa todo mundo. Irmão, eu vou aprofundar mais. Você tem algo na sua casa. E esse dia eu estava assistindo um testemunho, um pastor pregando. E ele dizia, irmã, e as irmãs têm, sempre tem. Sabe aquela toalha de mesa branquinha que você só coloca na sua mesa quando vem visita? Sabe aquela toalha branquinha? Aqueles talher, aqueles copos de cristal que você tem na sua casa, que só toma as visitas. Se o visitante derrama algo que mancha sua toalha em cima da toalha, o que você faz? A pessoa fica desesperada, diz, oh meu Deus, me perdoa, meu irmão. Você diz, não tem problema não, fique tranquilo, isso aqui resolve, isso aqui a gente lava. Não, fica tranquilo. É ou não é? No visitante é assim, né? E se é teu filho? E se é teu marido? Você está entendendo o peso do que eu estou pregando hoje? Tem gente que diz, pastor, eu queria nos cultos de ensino aprender sobre escatologia, o arrebatamento da igreja. Eu queria aprender nos cultos de ensino sobre a origem da terra, a criação do mundo. Ei, se você não aprender a ser gente, se você não aprender a ser crente, você não participará do aprender. Primeiro preguei sobre as igrejas, Deus corrigindo as igrejas, e agora eu estou pregando sobre você, sobre mim, sobre caráter. Estava comentando com os irmãos, dizendo, quando tem uma lista do que o obreiro deve ser, para ser consagrado, para ser separado ao diaconato, ao presbitério, a evangelista e a pastor, tem uma lista, sim ou não? Paulo escreve uma lista. Procura ler a lista quando você chegar em casa. E você vai procurar quantos requisitos tem de sabedoria. Apenas um: que o obreiro saiba manejar bem a palavra da verdade. E de caráter, todo o resto é sobre caráter. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Para você ser um obreiro, primeiro você tem que ser homem. Para você ser um obreiro, primeiro você precisa ser um bom pai. Você precisa ser um bom cliente. Você precisa ser um bom patrão, um bom empregado, para você poder ser um bom obreiro. Você pode pregar bem, você pode ler bem, você pode ensinar bem, mas se você não tiver caráter, você não será um bom obreiro da casa do Senhor. E esse Lameque é terrível. Vamos seguindo. Estou só no começo, só no primeiro ponto. O que não é benignidade. 1 Samuel 25:3. Quem abriu? Acho que foi a Irani ou o Douglas ali. 25:3. Glória a Jesus. E era o nome deste homem, Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe.
O primeiro ponto aí que eu falei sobre Lameque, irmão. Lameque, ele era vingativo. O homem maligno, ele é vingativo. Quem está anotando, o homem maligno, ele é vingativo. Cuidado, irmão, com a vingança. Pois eu vou me vingar. Cuidado. O segundo homem aí, ele é ingrato. Ele é maligno porque ele é ingrato. Irmão, a maior decepção é a ingratidão. É a ingratidão. Porque geralmente vem de alguém que você ajudou. Está ouvindo, presbítero Silvio? A ingratidão de Nabal. Davi, com seu exército, protegeu as ovelhas de Nabal. Não deixou com que os ladrões roubassem. Não deixou com que seu exército roubasse as ovelhas dele. Aí um dia Davi está com fome, viu que ele desceu para tosquear as ovelhas. Manda um mensageiro e diz: vai em Nabal. E diz para ele: olha, teu servo Davi, olha como Davi mandou, teu servo Davi está aqui acampado em volta das tuas terras. Nunca invadimos a tua terra, nunca roubamos um cordeiro, nunca fizemos mal, mas protegemos, servimos de segurança para a tua terra. Eu te peço que tu mande um bezerro cevado para a gente comer aqui com o meu exército. Aí ele diz: eu não sei quem é Davi, não sei de onde vem, não sei nem quem que é pai dele. Manda dizer para ele que eu não vou mandar nada. Ingrato, irmão. Irmão, quando você for ingrato, lembre-se, você está tendo um sentimento maligno da ingratidão. Vamos seguindo que eu quero falar mais. Lucas 6:33. Quem que abriu? A irmã Magda. Coloca mais água aqui para mim que já foi. Ali, a irmã Magda. Lucas 6:33. Pode falar. Pode ler. É só o 33? Só o 33. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Você está vendo o que não é benignidade? Ah, pastor, eu sou uma pessoa boa. É, irmão? É, sou. Não, quem me ajuda, eu ajudo demais. Não, eu sempre ajudo alguém da minha família. Não, pastor, eu sempre faço. Se eu gostar da pessoa, eu ajudo e faço de tudo pela pessoa. Aí sabe o que Jesus está dizendo? Não sou eu não, irmão, é Jesus. Se quiser brigar, briga com ele depois, quando você chegar em casa na sua oração, antes de dormir. Ele diz: se você fizer o bem, a quem pode te retribuir com o bem? Você não fez nada. Porque os pecadores assim também fazem. Então a benignidade é impossível ao homem. Pastor, que conversa é essa? Como é que você está ensinando um negócio que é impossível ao homem? Ao homem é impossível. O fruto é de quem? O fruto é do? Então, se é o fruto do Espírito, o homem pecador não tem. Então você só terá, você só desenvolverá benignidade quando você tiver em você o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer o homem desenvolver benignidade. Mas pastor, eu conheço tanta gente que faz o bem e não é crente. Esse aí é o bem humano. Mas a benignidade, só o Espírito Santo desenvolve em você.
só através do fruto do Espírito. E você observa, irmão, que é uma escada. Ele vem trazendo amor, alegria, paz. Dentro do amor tem a benignidade. Nós vamos aprender aqui. Dentro da paz, da alegria, tem a benignidade. Dentro da paz, como eu já falei, da longanimidade, tem a benignidade. Então tudo engloba em uma coisa só. Vamos desenvolver agora. O segundo ponto é: o que é benignidade? Primeiro, benignidade só o Espírito Santo gera. Alguém abre para mim em Romanos 7, 18 e 21. Romanos 7, aí você vai ler o 18, a parte A do 18. Segura o microfone aí que eu vou segurar um pouco desse versículo. Vamos lá, 18. 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Aí, segura aí que vai ler mais, vai até o 21. Calma aí. Repete, por favor, para os irmãos escutar o que você leu. Vamos lá. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Eu quero, mas não consigo realizar o bem. Mas não consigo realizar o bem, por quê? Porque não faço o bem que quero. Porque não faço o bem que quero. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Continua. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está entendendo, irmão? Davi escreve: em pecado eu nasci, em pecado me gerou a minha mãe. Ei, irmão, você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Que você sozinho não consegue. Eu sempre falo para os irmãos, e nós estamos numa visita, eu, César e o Wesley, visitando uma casa, e chegamos ali naquela casa, o dono da casa falou: olha, tem um rapaz, um irmão meu, ele está preso num quarto já faz uma semana que ele está lá dentro, lá está fedido, lá está horrível, lá está um fedor podre, não dá conta de ninguém entrar ali dentro. Eu falei: vamos lá, vamos entrar. Ele falou: agora não dá, pastor. Aí eu falei: eu tenho umas visitas na segunda-feira, se eu quer receber, quero. Segunda-feira eu levo o senhor lá. Amém. Chegamos lá na segunda-feira, eu, César e Wesley, fizemos uma oração, chamamos ele não veio, não saiu do quarto. Fizemos a leitura da palavra, cantamos hinos, pregamos para o irmão dele. Aí o irmão dele disse: agora o senhor quer ir lá, pastor? Bora. Ele disse: pastor, mas o senhor tem que ir com cuidado, que esses dias o demônio baixou nele. Ele veio para cima de mim, e eu não sei o que pode acontecer, o senhor quer ir mesmo assim? Eu disse: embora. Entramos lá, lemos a palavra de Deus, cantamos um hino. Aí, na próxima segunda-feira a gente vem. Aí ele disse: amém, pode vir. Chegamos lá na segunda-feira, o irmão dele chegou para nós e falou assim: pastor, essa semana eu percebi uma movimentação diferente. Meu irmão, naquele dia que vocês vieram, ele saiu, bebeu a noite todinha, só apareceu no outro dia. Quando foi na quinta-feira de manhã, ele levantou cedo, fez café e foi trabalhar. Quando ele chegou, escuta, limpou a casa,
lavou o quarto dele, organizou. E se vocês entrar lá hoje, vocês vão ver que está totalmente diferente da primeira vez que vocês entraram. Você está entendendo? Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, e você carrega a palavra do Senhor dentro de você, o inimigo tem que bater por retirada, porque só fica na casa o valente, enquanto não chega um mais valente do que ele. Aleluia! Vocês são portadores do bem, o bem habita em vocês, e aonde vocês chegarem, o mal tem que bater por retirada. Aleluia! Mas a palavra diz que eu quero fazer o bem, eu até quero. Pastor, eu tenho vontade de estar na igreja todo culto. Pastor, eu tenho vontade de trabalhar na igreja, fazer algo para Deus. Pastor, eu tenho vontade de não pecar mais no pecado que me escraviza. Mas quando eu penso em parar de pecar, quando eu olho já estou pecando de novo. Paulo aí traça o caráter humano, a fotografia, o retrato do homem, da impotência, da falta de força e de poder do homem. Ele diz: sozinho eu não dou conta. Mas ele diz: o fruto do Espírito é benignidade. Porque ele que opera em mim, tanto o querer, ele diz: eu quero, mas não posso, sim ou não? Eu quero, mas não posso, sim ou não? Eu quero fazer o bem, mas o bem que eu quero não faço, sim ou não? Sim, mas ele diz: é o Espírito de Deus que opera em mim, tanto o querer, agora eu quero, porque ele opera em mim o querer e o efetuar. Eu desejo e o fruto do Espírito dentro de mim. Vamos seguindo. Glória a Jesus. Fica de olho no horário aqui que domingo eu passei da hora. Tito 3:2. Tito 3:2. E alguém abre para mim já em 2 Timóteo 2:25. A irmã levantou a mão ali, amor. Abre para mim em 2 Timóteo 2:25. Ah, já abriu? Então abre para mim em Lucas 6:35. A irmã já abriu. Lucas 6:35. Pode ler, Soraya. Tito 3:2. Tá ligado? Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Irmão, você precisa ter disposição em ser gentil. E como é que eu faço isso, pastor? Você não faz. Você ora para que Deus, para que o Espírito Santo de Deus lhe conceda o fruto da benignidade. Agora, se você é um cidadão que trata mal todo mundo, trata mal o marido, trata mal os filhos, trata mal a esposa, trata mal os alunos, trata mal os colegas de trabalho, trata mal os colegas da igreja, você não tem, e eu nem preciso dizer que você não tem o fruto do Espírito de ser benigno. Por quê? Porque você não gera bem por onde você passa. O teu caráter não tem nada de bem. Pastor, e o que eu faço? Ora a Deus.
porque é Ele que vai te dar. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar a capacidade de você gerar bem por onde você passar. Irmão, tem perguntaram um dia para John Wesley o que era preciso para alguém ser santo. Aí ele diz: você vai pegar a lista das pessoas que te odeiam, a lista das pessoas que você odeia, você vai escrever o nome deles, e você vai orar todos os dias para Deus fazer você amá-los. E quando você conseguir amá-los, aí você será santo. É fácil, irmão? Você sabe por quê? Porque você terá um bem dentro de você. E você vai começar a contagiar as pessoas que estão à tua volta. Mas a Bíblia diz que se você faz, vamos lá, 2 Timóteo 2:25, você precisa disciplinar as pessoas que se lhe opõem. Ou seja, gostar, tratar bem. Vamos lá, pode ler, irmã. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. 2 Timóteo 2:25. 2:25, não é? Lê para mim de novo. 2:25. Instruindo com mansidão os que Isso. resistem, Uhum. a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Está entendendo, irmão? Quando você tem o bem dentro de você, você vai instruir com mansidão aquelas pessoas que não querem aprender. Você está entendendo? Instruir com mansidão. Já é difícil instruir aquele que quer aprender. Imagina aquele que resiste na sua cara. Você sabe o que é isso? É você pregar o evangelho para o herege. Ele vai olhar para você e dizer: eu não acredito nisso. E ainda que você prove para ele a verdade dentro da Bíblia, ele vai resistir na sua cara e não vai querer aprender. E você tem um bem dentro de você, você vai instruí-lo com mansidão. Eu vi um dia um testemunho de um pastor. Ele disse que ele chegou em um aeroporto. Estou tentando lembrar o nome dele, mas é um que usa óculos. Isso, esse mesmo. Ele disse que um dia ele chega no aeroporto, e aí uma moça vem atendê-lo, e ela é super mal educada. Ele está sentado com a esposa, ela trata mal ele, trata mal a esposa. Diz que a mulher dele já fica zangada. Mas como é que pode? Vou denunciar essa mulher para o gerente dela, ela não pode tratar as pessoas desse jeito. Aí diz que ele ficou pensando. Aí ele executou, irmão, o que nós precisamos executar: o bem que há em você, que contagia os outros. Ele levantou, terminou de tomar o café, foi lá no balcão, pagou a moça e disse: eu quero lhe agradecer. Ela espantou, porque ela tinha tratado ele super mal. Porque eu não sei o que você passou, e eu não sei os dramas que você está passando, mas você veio trabalhar hoje, e eu quero te agradecer porque você veio. E diz que a mulher começou a chorar. Às vezes, irmão, nós queremos agir como o mundo age, e nós precisamos entender que nós precisamos contagiar as pessoas que estão ao nosso lado com o bem que há em nós.
É muito fácil você ver alguém errando, é muito fácil você ver alguém pecando, você julgá-lo, você excluí-lo, você discipliná-lo, você afastá-lo, você parar de falar com ele, mas é difícil você amá-lo, dizendo: eu quero te ajudar, eu quero entender o que está passando na sua vida. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas perguntam uns aos outros todos os dias: como você está? Mas não querem saber. Pastor, sim, você faz isso todo dia. E aí, fulano de tal, tudo bem? No WhatsApp. É ou não é? Bom dia, tudo bem? Mas você quer saber se a pessoa está bem? Não. É só costume mesmo de saber. Quando a pessoa começa a reclamar: ô fulano, não está bem não. Rapaz, está acontecendo isso, aquilo. Aí você: beleza, deixa eu te falar. Eu estava precisando que você fizesse isso para mim. Sabe por que você não ligou para aquilo que ele te falou? Porque você perguntou se ele estava bem, mas você não queria saber se realmente ele estava bem ou não, você apenas queria um favor dele. E enquanto esta pessoa está lhe servindo, você está conversando com ele, você está cuidando dele, mas a partir do momento em que ele deixa de servi-lo, você já o afasta. Porque vivemos em uma sociedade que fala de amor, fala do bem, mas não tem amor e não tem bem uns para com os outros. Sejamos benignos. E como é que eu faço para ser benigno, pastor? Lucas 6:35. Estou encerrando. Isso que é a maior mentira que o pastor conta. A Luciana separou aqui. Está afiado, hein? Irmã, abre para mim em 1 Coríntios 13:4. Leia aí, pastora. Amai, pois, a vossos inimigos. Amar quem? A vossos inimigos. O que mais? Fazei bem e emprestai, sem nada esperardes. Então será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Irmão, sincero, quem aí tem coragem de emprestar alguma coisa para um inimigo seu? Lucas 6:35. Ele diz: amai os vossos inimigos e emprestai sem querer nada em troca, porque aí vocês serão reconhecidos como filhos de Deus, porque Deus ama a todos os ingratos. Irmão, você é ser humano, você não consegue amar os seus inimigos, você não consegue, não existe essa capacidade natural de amar os inimigos, e você precisa do Espírito Santo de Deus para gerar em você essa capacidade de amar o inimigo, perdoá-lo, emprestar para ele, sem querer nada de volta. Porque este é um atributo de Deus. Deus é benigno. Você precisa ser também. Mas pastor, você sabe qual é o primeiro nome que alguém que carrega o dom da benignidade recebe? A primeira alcunha, o primeiro apelido que alguém que tem um dom da benignidade carrega, ele é o quê? Besta, trouxa. Ah, tu é besta demais. Como é que tu, moço, tem que parar de ser besta? Sabe por quê, irmão?
porque a humanidade se acostumou com a maldade. E aquele que demonstra um pouco de bondade, mesmo não esperando nada em troca, ele é considerado como um besta. Você tem que parar de ser besta. Você tem que parar de ser besta para os outros. As pessoas vêm aqui, te pedem as coisas, fulano de tal só te procura quando precisa. Você sabe quem é? Você sabe quem é esse fulano de tal que só te procura quando você precisa? É você. Pastor, sou eu. Lê para mim o final do versículo aí. O final. Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é benigno até com os ingratos e maus. Irmão, sincero, quantas vezes você não foi ingrato com Deus? Quantas vezes? Irmão, quase todo dia. Quando você reclama da comida, você está dizendo que Deus te deu uma comida e você não gosta dela. Quando você reclama do filho, você está sendo ingrato com Deus que te deu o filho. Quando você reclama da mulher, quando você reclama do marido, você está sendo ingrato. E Deus, Ele é benigno com você, porque Ele nunca te matou. Porque se fosse você, que o fulano fosse ingrato desse jeito, que você cuidasse dele, imagina um ser humano que você está cuidando, você de manhã, você leva café da manhã para ele, você dá banho, você leva no trabalho, você cuida dele o dia todinho, na hora do almoço, traz na sua casa, dá almoço, leva de volta para o trabalho, cuida dele o dia a tarde todinha, leva para casa, dá janta, coloca para dormir e fica a noite toda cuidando. E esse cidadão, no outro dia, ter coragem de olhar na sua cara e dizer: eu não gostei de nada que você fez por mim ontem. Não dá vontade, irmão, da gente... Dá ou não dá? Imagina Deus olhando para você, reclamando de tudo que Ele faz por você. Você sabe por que Ele nunca te matou? Olha para o irmão do teu lado e fala com ele assim: você sabe por que Deus nunca te matou? Porque Ele é benigno. Não existe mal dentro dele. E a gente, irmão, na primeira falha do nosso semelhante, a gente quer excluir, a gente quer matar, a gente para de falar, a gente para disso, para daquilo outro, porque a gente diz: não merece. E você? Merece? Você sabe que a oração, eu já estou encerrando. Tinha umas coisas aqui, mas eu vou encerrar. Você sabe que a oração do Pai Nosso, ela tem uma pegadinha? Quem sabia? Quem sabia? Olha como é que é: Pai Nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha a nós o teu reino. Até aí está falando você e Deus. Sim ou não? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Sim ou não? Aí você fala da relação de Deus com você provendo o pão. Sim ou não? Então, primeiro a relação de você e Deus. Depois é Deus e você. Deus te abençoando, te dando o pão de cada dia. Aí entra a pegadinha, irmão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmão, você tem facilidade de perdoar as pessoas que te ofendem?
Aí tinha um primo meu aí, numa confusão em casa, né? Nós quase se matamos. Mas ele quase me matava mesmo, ele com a faca, até aqui, né? Aí depois nós se convertemos, eu estava na igreja e ele veio também, só que ele estava na casoleira. Aí lá, parece que ele aprontou, não sei o que aconteceu, ele saiu, aí Deus me mostrou, ele falou, ele vai vir e você vai ajudar ele. Eu ia colocar ele na minha casa. Aí eu fiquei pensando, vai colocar o cara na minha casa, o cara tentou me matar no passado. Aí quando eu cheguei na casa do meu primo aqui do lado, o Hernando me liga, ó, você não sabe quem está aqui, quer falar com você. Eu já sabia que Deus já tinha falado. Aí eu vim e falei para ele, ó, vou te dar uma chance, porque é Deus que está dando, não é eu não, é ele. Mas a primeira oportunidade, e eu fiquei pensando, meus pais ficou com medo, mas logo o Genildo, né? Então aí, onde eles viram que eu já não era aquela pessoa que era antigamente, que guardava aquilo, porque se fosse no passado, o que eu ia fazer? Eu ia matar ele também. Exatamente. Então, irmãos, quando você é benigno, quando você tem o fruto da benignidade dentro de você, você aprende que se você não perdoar quem te ofende, você não será perdoado por Deus. Pastor, o senhor está inventando? Não, está na oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo o meu inimigo, a quem me ofende. Se você não dá conta de perdoar o teu inimigo, a quem te ofendeu, Deus ainda não te perdoou. Porque a oração é perdoa como eu perdoo. Então, quando você tem benignidade dentro de você, você vai aprender a perdoar o teu inimigo, e não só perdoar ele, mas cuidar dele. Eu assisti num testemunho de um pastor, só para encerrar, e ele disse que umas pessoas, diz que a maior mentira que o pastor conta em cima do púlpito é eu estou encerrando. O pastor disse que uns assaltantes pararam ele, roubaram tudo que ele tinha e ainda o violentaram. Irmão, olha o tanto que foi terrível. A polícia, alguns anos depois, mata 2 deles, eles eram 3. E um dia, um pastor está pregando na igreja. Esse terceiro, ele levou um tiro e ficou paraplégico. E ele veio aceitar a Jesus. E chamaram o irmão, o senhor vai cuidar desse rapaz. É o senhor que vai levar ele na fisioterapia. Levar e trazer todo dia. O senhor vai cuidar dele. Na hora que ele olhou na cara do sujeito, quem que era? O que tinha assaltado e violentado ele. E ele tinha que todo dia levar esse cidadão, cuidar dele. E ele contando que de vez em quando ele mirava a traseira de um caminhão para ele acertar, só do lado que estava o sujeito, para terminar de matar. Era Deus desenvolvendo nele benignidade. Ei, irmão, Deus vai começar a trazer pessoas que fizeram mal para você cuidar delas. Pastor, que conversa é essa? Sim. E o que você vai fazer? Se você já tiver o dom da benignidade, o fruto da benignidade, você vai cuidar. Você vai perdoar. Você vai amar. Coloca a mão no teu coração. E se você tiver coragem de ir, Senhor, desperta em mim o fruto da benignidade, para eu cuidar daqueles que me ofenderam, me feriram, me caluniaram, cuidar deles e amá-los. Você sabe o que você pediu? Se coloca de pé. Eu quero fazer uma oração por vocês. E a oração que eu quero fazer
é para que Deus gere em vocês todo esse fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. E nós, no próximo domingo, na próxima terça-feira, nós falaremos sobre a bondade. A bondade é o ato de exercer o bem que tem dentro de você e transportá-lo ele para o lado de fora, através de atos de bondade. Amém? Se você não aprendeu, não assistiu os nossos cultos, tem na nossa página no YouTube, tem todas as nossas pregações falando sobre o fruto do Espírito. Amém? Mas não perca, na próxima terça-feira, nós falaremos mais sobre o fruto do Espírito. Amém? Meus irmãos, feche seus olhos, curva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração e ore comigo. Pai amado e Pai querido, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, nós entramos em tua presença. Pai, nós não somos capazes por nós mesmos de exercer, Pai eterno e soberano, amor, a alegria do Senhor, a paz que excede o entendimento, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança. Pai, nós não somos capazes de exercer a fé, mas, Pai eterno e soberano, nós pedimos, entramos em tua presença, desenvolva em nós, Pai eterno e soberano, a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar, Pai eterno e soberano, aqueles que nos maltrataram, perdoar e amar, Pai eterno e soberano, aqueles que nos caluniaram, perdoar e ensinar e instruir em justiça e em temperança, Pai eterno e soberano, aqueles, Pai eterno e soberano, que não querem ser instruídos. Pai amado e Pai querido, desenvolve no teu povo, desperta na tua igreja o fruto do Espírito, que eles possam, Pai eterno e soberano, se relacionar bem com o seu vizinho, as esposas se relacionem bem com seus maridos, os maridos se relacionem bem com suas esposas, que as filhas se relacionem bem com seus pais, que os filhos, Pai eterno e soberano, honrem e respeitem os pais, que os pais honrem e respeitem os filhos. Pai eterno e soberano, gera em nós, Pai, o fruto do Espírito e faz de nós, Pai, seres humanos melhores, em nome de Jesus. Pai eterno e soberano, nós te oramos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.